Isaías 49, leitura dos versículos 1 a 3. Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 3. Isaías 49, de 1 a 3. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, Pai amado e querido, chegamos no Teu culto a hora em que desejamos, em que nos encontramos ansiosos para sermos fortalecidos pela Tua Palavra, mas também curados por ela, transformados por ela. E nós rogamos, ó Deus, pelo Teu milagre, o milagre do Espírito Santo em nossas vidas, para que o nosso entendimento seja, Deus, clareado, que os nossos corações seja, Deus, nesta manhã como uma terra boa, em que a semente é lançada e frutifica. Dá-nos entendimento, Deus, da Tua palavra e o querer para vivê-la. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Deus vivo, Isaías 49, de 1 a 3. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Deus seja louvado. O texto aqui fala muito claramente da luz de Deus sendo preparada para atingir o coração dos gentios. Daquele que viria do povo de Deus e que, dentre um tempo, estava oculto, guardado à sombra de Deus, com uma flecha polida na aljava. A aljava, não sei se vocês já viram nos desenhos, nos filmes, nas ilustrações em livros, é o local onde o arqueiro deixa as flechas. A aljava é o local onde as flechas são guardadas, à sombra, mas estão preparadas para, na hora certa, serem tomadas pelo arqueiro, entesadas no arco e disparadas para que atinjam o alvo estabelecido pelo arqueiro. O alvo estabelecido por aquele que atira, por aquele que mira. Se é uma caçada, a proposta é atingir, de repente, o animal, que se tornará o alimento. E não estou falando de caça esportiva, mas a caça antiga, em que animais eram alvejados e caçados para o alimento, para a provisão da casa. Ou numa guerra, nos moldes antigos, em que os arqueiros tomavam a flecha, a preparavam no arco e qual era o alvo? Alguém do exército inimigo, e assim por diante. Mas aqui, quem é o alvo do Senhor? Os gentios. Nós, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, mas que foram inseridos pela graça de Deus na videira verdadeira, que é Jesus. E desde já eu quero dizer que, na verdade, a flecha disparada por Deus foi Jesus, para acertar o coração daqueles que não eram seus. Uma flecha embebida não em veneno,
mas embebida no sangue de Cristo, cujos corações alvejados foram transformados em corações de filhos e filhas de Deus. Esta é a profecia que se cumpriu e que permanece se cumprindo até a volta do Senhor Jesus. Mas o ponto aqui que nós gostaríamos de destacar nesta manhã encontra-se no versículo 2, na segunda parte do versículo 2. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me com uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Na sombra da sua mão me escondeu. Meus amados irmãos, antes da flecha ser disparada, ela encontra-se guardada. E no momento certo, ela é usada, ela é disparada. Muitas vezes, trazendo esse texto muito para pertinho de nós ficamos pensando que estar à sombra não é uma coisa boa, de estar oculto, de estar à sombra, de não experimentar a ação de nossos atos naquilo que queremos empreender ou naquilo pelo qual esperamos ansiosamente para que usados o sejamos por Deus. Às vezes nos questionamos quando a hora vai chegar, qual é o momento, porque as coisas não acontecem. Estar à sombra, muitas vezes é necessário. Eu gostaria que você nessa manhã encarasse o tempo de sombra como um tempo de preparação, um tempo de cuidado, para que no momento certo você sim seja disparado pelas mãos de Deus para aquilo que Ele quer para a sua vida, tanto na sua vida, podemos assim dizer, secular, como também dentro do propósito divino de Deus na sua obra. Às vezes nós achamos que o tempo de Deus é demorado. Não somos só nós que achamos, muitos já acharam isso nas Sagradas Escrituras. Tanto é que o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, vai dizer que o Senhor não tarda, como muitos acham, como muitos pensam. Mas somente que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não tarda, ele não se atrasa, mas o tempo é diferente. E, na verdade, o tempo está nas suas mãos. Então, essa palavra de estar à sombra, eu, em nome de Jesus, gostaria de pedir a você, se você tem algum empreendimento, se você tem algo a ser realizado, mas parece estar demorando, eu quero te pedir, em nome de Jesus, aquieta o teu coração, porque se você está agora num tempo de sombra, é porque é o tempo que Deus quer para cuidar e preparar você. Seja na vida da igreja, ou fora da igreja, nos seus negócios, nos seus estudos, no seu trabalho, numa resolução que você tem que tomar na sua casa, em meia família, seja o que for. É necessário o tempo de sombra, e é muito bom estarmos também, devemos lembrar, estarmos à sombra do Onipotente. Você não está debaixo de qualquer sombra, você está debaixo da sombra do Onipotente Deus, louvado seja o nome dEle. Eu queria convidar você, pelo menos, a pensar em duas figuras que tiveram o seu tempo de sombra. Ainda que quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não tem essa impressão, às vezes assim, só depois de muitas leituras, não de uma, nem duas, nem de três, mas de muitas leituras, é que a gente vai tendo essa compreensão, e é natural. A primeira figura que eu gostaria de destacar aqui é o apóstolo Paulo. Quando a gente toma o livro de Atos dos Apóstolos e que vê aquela chocante conversão dele, que ele é lançado por terra e que Jesus se revela a ele numa luz mais forte que o sol do meio-dia, e ali ele fica cego e depois vai para a casa de Ananias, seus olhos voltam a ver e ele é batizado.
E depois o texto seguinte diz que ele começa a pregar o nome de Jesus. E depois os próximos versículos vão dizer que ele começa a provar que Jesus é o Cristo. Parece que ele foi batizado e depois já saiu pregando. É a sensação que a gente tem. Mas o fato é que do seu batismo até o início da obra missionária se passaram mais ou menos 10 anos. 10 anos de sombra. 10 anos guardado na aljava de Deus, à espera de ser disparado aos gentios. Saulo se converte, é convertido pelo Espírito Santo de Deus, é batizado por Ananias. E inicialmente ele vai passar um tempo na Arábia, vai passar 3 anos na Arábia. Muito provavelmente ele está nesses 3 anos lendo o Antigo Testamento, relendo o Antigo Testamento à luz de Cristo. Depois ele vai passar mais alguns anos na comunidade de Antioquia da Pisídia e depois em Jerusalém. Mais à frente ele vai conhecer os apóstolos Pedro e Tiago em Jerusalém. Depois vai passar mais alguns anos na comunidade cristã em Damasco e aí vai ser expulso pelos judeus. A sua conversão se deu entre 33 e 36 depois de Cristo. E nisto segue-se um ano de 10 a 15 anos, mas alguns creem que 10 anos, até que ele faça a primeira viagem missionária. Mas quando a gente lê, parece que é tudo rápido. Mas não foi assim. Meus amados irmãos, volto a repetir, se o tempo agora é de sombra, aguarda. Aguarda. Não aguarda como quem dorme, como quem cochila, mas aguarda calmo, sereno, mas com o coração preparado. Porque a hora de ser disparado por Deus chegará. A hora de você, flecha polida, preparada, de ser tomado da aljava, ser colocado no fio do arco e ser disparado, vai chegar. E a segunda pessoa que eu quero me servir nesta manhã, que não é uma pessoa qualquer, mas é a pessoa com P maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nasce da Virgem Maria, conforme o credo, mas conforme a Bíblia. É levado ao templo, bebê ainda, é circuncidado, depois comparece ao templo aos 12 anos, segunda ida ao templo. Depois nós vemos um hiato grande. Você já vê Jesus adulto sendo batizado por João Batista. Depois o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado pelo diabo e só a partir daí ele inicia a obra pregando: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Quanto tempo esta flecha levou para ser disparada? Ah, mas Jesus já veio pronto. Será? Eu sei que aos 12 anos ele estava discutindo como gente grande com os doutores no templo. A Bíblia diz isto. Mas será que, sendo ele verdadeiro homem, ele não recebeu a educação dos seus pais, o carinho, o amor, o zelo, as instruções? É verdade que chegou a hora dele instruir, mas existiu o dia dele ser instruído. Esta flecha foi disparada por volta dos 30 anos. E um tempo ministerial de 3 anos. Nós contamos 3 anos com as 3 idas a Jerusalém pelo Evangelho de João, sendo a última ida para morrer, ser crucificado. Tanto tempo, em pouco tempo de ministério, mas um ministério cujas ondas ecoam até o dia de hoje. E hoje Cristo ainda exerce outro ministério, vocês sabem qual é? O ministério da intercessão.
Ele está à destra de Deus, intercedendo por sua igreja, intercedendo pelo seu povo. Meus amados irmãos, a minha palavra hoje, ainda que visite outros textos e outras histórias da Bíblia, simplesmente é de repousar com alegria, repousar seguro nas mãos de Deus, sabendo que você é uma flecha, sim, polida por Ele, preparada por Ele e pronta para ser disparada para a glória dEle. No que tange a sua vida particular, mas também no que tange a sua vida vocacional. Todos aqui são vocacionados. Vocacionado não é só o pastor, os presbíteros ou diáconos. Nós temos dons diferentes, talentos diferentes, ministérios diferentes, mas todo mundo tem um papel a ser desempenhado para a obra de Deus e na obra de Deus. Não existe crente sem dom. Não existe crente sem talento. Porque se não tem talento, é porque não é crente. Essa é a verdade. Se não tem dom para ser colocado, apresentado, é porque ainda não passou pela conversão. Porque todos nós temos dons, e talvez uns tenham mais de um dom para serem empregados na obra do Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, Deus amado, Pai querido, Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tua palavra no Antigo Testamento, pela boca do profeta Isaías, se cumpre. Porque aquela flecha preparada para ser disparada aos gentios já foi. Jesus Cristo, a flecha embebida em sangue, que purifica de todo mal, foi disparada. E muitos corações alvejados foram ganhos, sendo feitos filhos e filhas de Deus, louvado seja o teu santo nome. Mas cabe a nós, o teu povo, sermos também flechas na tua aljava. E assim sendo, Deus, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua segurança e prepara-nos. Alguns já estão sendo disparados, outros ainda o serão, mas, ó Deus, prepara-nos como um todo, para que nas tuas mãos atinjamos o alvo estabelecido pelo Senhor, seja para a conversão dos povos, seja em assuntos particulares de cada um. Descansemos a tua sombra e que aguardemos com fé o tempo para sermos usados verdadeiramente pelo Senhor da igreja. Oramos em nome de Jesus.